Lindões, Kreisler aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre a segunda temporada de Quem Matou Sarah, que estreou nessa quarta-feira, dia 19, na Netflix, e respondeu a nossa pergunta, finalmente, né, de quem matou Sarah, mas deixou uma nova por quê? E aí a gente vai discutir alguns pontos nesse vídeo. Então é lógico que esse vídeo vão ter spoilers, porque a gente vai falar bastante do final e algumas reviravoltas aí da temporada. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, nessa segunda temporada não só a gente soube quem matou a Sarah, mas também tiveram várias reviravoltas. Na realidade, novos crimes aconteceram a ponto da gente ver o Chema ir pra prisão e ele perder tudo que tinha, perdeu o bebê, perdeu o marido, perdeu todo mundo. Mas a gente já vai falar aqui dele quando eu começar a falar das pontas soltas dessa temporada. Uma coisa que eu preciso falar sobre essa segunda temporada é que eu gostei como eles utilizaram algumas questões dos flashbacks para explicar coisas de hoje em dia. Eles fizeram bem mais nessa segunda, por exemplo, como que o Alex sabia fazer uma bomba. Em outros momentos isso também foi mostrado, como no final, quando ele precisava salvar a própria vida, e ele fez um movimento bem similar ao que tinha feito na cadeia também para salvar a própria vida. Então isso foi bem interessante, mas essa segunda temporada me incomodou um pouquinho em algumas inconsistências que ela teve ao longo dela, e aí chegando mais próximo do final, até pequenas coisas já estavam me incomodando de tanto que teve aí nessa segunda temporada. A série ela tem alguns probleminhas aí de continuismo, por exemplo, no momento em que a Elise é sequestrada, enquanto o Alex tá levando ela só lá pro carro, nisso o Sérgio e o César eles estão ali brigando, aí o Sérgio foge, aí o César vai atrás, e aí ele finalmente atira, ele ainda pendura o Sérgio ali na árvore e ele se marca de sangue, mas quando ele volta pro carro ele tá limpo, nada aconteceu. Então a série ela tem uns probleminhas de continuismo que me incomodaram um pouquinho. E outra coisa que também foi bastante inconsistente foi na cena do incêndio, que a Elisa ela chegou ali no cassino já botando fogo no primeiro andar, e aí depois ela foi pro último andar, que era onde era o escritório do pai, e depois voltou ali pro subsolo, enquanto tipo o prédio inteiro já tava pegando fogo. Não foi algo muito consistente, né, de cima pra baixo. Assim, detalhes, mas são detalhes que eu acabo prestando atenção aí, que me incomoda sim. Outra coisa que me incomodou bastante, e isso é desde a primeira temporada, mas eu não falei no meu primeiro vídeo, porque eu tava esperando ver pra onde que ia essa história, é como eles acabam vilanizando as mulheres na série. Porque se a gente for pensar bem, de boa mesmo, que a gente tem, é a Elisa, porque a Clara tava dando um golpe convencida pela irmã, a Marifer, apesar dela não ser a verdadeira assassina, que a gente descobre no final, ela quem cortou ali a corda do Parasail, e aí ela ficou brava porque a Sarah tava tratando ela mal. Assim, gente, não dá pra você matar todo mundo que te trata mal, mesmo que seja uma pessoa super próxima, mas só se afastar mesmo. Mas de qualquer forma, ela tem uma vilania, a Mariana tem uma vilania, a única que não tem uma vilania aí na história é a Elisa. Até a Sofia, né, traiu o marido com o pai, e nos homens, quando a gente for ver, o Rodolfo é vítima, o Alex é vítima, o Chema é vítima, até mesmo o Nicandro pode ser considerado uma vítima, apesar dele ter uma personalidade aí questionável desde a adolescência, ainda assim ele foi vítima da Sarah. Então a gente tem de vilão de homem aí o César e o Sérgio. Então me incomodou um pouco, porque no final das contas a Marifer, ela vinha como a Diana, a caçadora, e aí ela vinha em prol de ajudar o Alex a descobrir, né, quem matou a Sarah, e no final ela matou a Sarah. Então pra mim isso não fez tanto sentido assim, e eu não gostei muito dessa virada da Marifer confessando o crime que ela tava ajudando e tudo mais. Eu entendo que tinha toda a motivação da mãe dela, porque também era uma forma dos lascanos se lascarem. Fazer a piada de novo é complicado. E até mesmo no momento em que ela confessa tudo que ela fez, ela chega a ter uma dualidade ali na personalidade dela, que vira a chave muito rápido, né? Porque ela fica, por que você não me amou? Eu sempre fui uma pessoa que tava do seu lado, que te ajudou, você não me ligou e sei lá o quê. E aí depois, eu odeio, eu que matei. Tiveram coisas que foram se caminhando pra resolução que eu não gostei tanto quanto eu tinha gostado mais da série na primeira temporada. E outra coisa que me incomodou bastante nessa temporada foi toda essa relação da Clara
com o Chema. Eu já tinha falado desde a minha análise de trailer que eu não tinha gostado muito. E vendo aqui na série, eu achei completamente desrespeitoso, inclusive nas falas da Marifer, de como seduzir ele e tudo mais. Ainda mais pra uma série que teve discussões tão importantes na primeira temporada. Toda a questão do Chema com o pai dele, com o preconceito do pai dele, tinha sido tão importante. E eu achei que eles pecaram bastante aqui nessa segunda temporada com essa questão. Principalmente porque o personagem já tinha deixado bem claro que nem bi ele era. Outra inconsistência que a série acaba trazendo também é porque no momento em que a Marifer e a Sarah seguem a mãe dela e elas chegam no hospital psiquiátrico, a Sarah, ela entra em colapso e fala que a Marifer também queria que ela fosse internada, que achava que ela tava louca, e depois a Marifer entrega um papel falando: olha, foi esse homem aqui que a sua mãe visitou. Só que ela sabia que aquele homem era o pai dela, ela sabe o nome do pai dela, ela conheceu o pai dela, tanto que ela reconheceu ali na fita quando ela viu, né? Ah, por que o meu pai tá aqui? O que ela não sabia era que a Sarah, ela era irmã dela, que o pai tinha estuprado a mãe e assim nasceu a Sarah, mas ela sabia quem era o pai dela. Então eu não entendi muito bem ela não se questionar disso, do porquê que a mãe da Sarah estaria indo atrás do pai dela. Pra mim ficou um pouco nebulosa essa questão, até porque em um dos momentos que a Sarah vai visitar o pai dela, a enfermeira até chega a falar com ele e ele fala: ah, ela é minha filha. Ela dá risada e fala: ah, se for verdade, então você é a terceira filha dele, já fazendo aí uma menção a Clara e a Marifer. Então, teoricamente, a Marifer sabia que ele tava lá, ou ela conhecia a família de alguma forma. Talvez seja um buraco que eles acabem explorando na terceira temporada, até porque eu acredito que a Marifer não tenha morrido. Já vamos falar dela aqui. Então vamos lá, a partir disso, vamos falar do final dessa temporada, que eu sei que vocês querem discutir isso e a possibilidade de uma terceira que ainda não tá confirmada. Mas aí, beleza. Nessa segunda temporada, a gente descobre que a Sarah não é filha do mesmo pai do Alex, que ela é filha do Abel, que foi ocasionado por um estupro, e que ela é meia-irmã da Marifer. E quando ela soube disso, ela começou a maltratar a Marifer, o que acabou ocasionando ela ficar com raiva e querer se vingar da Sarah e cortar ali a corda do paraceio. A gente literalmente viu ela cortando, a gente sabe que ela ocasionou ali a queda dela. E aí, quando a gente chega nos 5 minutos finais, a gente descobre que na realidade quem tá por trás da morte da Sarah foi a família do Nicandro e consecutivamente ele também, e o Dr. Alanis. O que significa que a queda não foi o resultado da morte dela, e é uma coisa que eu venho falando desde o meu primeiro vídeo aqui no canal. A gente tem que lembrar que a família do Nicandro tem uma motivação que foi mostrada ao longo dos episódios. Primeiro que a gente vê todo o envolvimento do Nicandro e da Sarah, né? Ela começa a traficar drogas pra conseguir dinheiro, inclusive pra dar esse dinheiro pro pai dela. Aliás, quando ele fugiu, ela ficou toda abismada. Eu realmente queria imaginar o que a Sarah pensou que o que ia acontecer se ela desse esse dinheiro pro pai. Pra mim já era óbvio que ele ia fugir, mas como a Sarah arranjava problema com todo mundo, é lógico que ela arranjou problema com o Nicandro. E aí ela cortou ali o freio da moto dele, o que ocasionou o acidente dele. E o Elroy, ele tinha provas disso porque ele tava tirando foto da Sarah, seguindo ela, e ele deu pro Nicandro. Tanto que depois ele mostrou essas fotos pro Alex. Só que nesse momento que ele entrega as fotos pro Alex, ele chega a falar que a Sarah tinha um trato com ele e que ela acabou não cumprindo a parte do trato dela. O que a gente não sabe o que era exatamente esse trato, porque ele falou que se ela cumprisse, ele esqueceria toda essa questão do acidente, e o que ela fez, ligou pra família dele e falou que ele traficava e usava todos os tipos possíveis de drogas, e depois da morte dela e tudo que aconteceu, a família mandou ele embora, porque achava que tudo tava meio que levando ali pra ele. No final, eles só estavam escondendo porque realmente ele tava envolvido com a morte da Sarah. E é bem interessante porque na cena em que o Alex confronta o Nicandro, ele pergunta: você matou a Sarah? E ele não responde. E aí ele fala: foi você que cortou a corda do paraceio? E ele fala: não, eu não fiz isso. E de fato ele não fez. Então assim, ele não mentiu, mas depois ele até fala assim: eu não matei a Sarah, mas matou. Aí ele mente realmente. Mas eu achei interessante que justo quando ele pergunta se matou, ele não responde, e da corda ele fala que não, e ele tava certo. Mas aí tudo bem, a gente soube que a família do Nicandro não gostou desse envolvimento dele com drogas, que eles ficaram bravos, mas daí qual que seria a motivação deles com a Sarah, né? A gente não pode esquecer que teve toda uma história daquela estátua dourada que foi contada nesse episódio, e essa estátua teve muito foco, e o foco eu acho que vai além do que foi mostrado aqui. Primeiro a gente tem que lembrar que lá na cena que a estátua é mostrada pela primeira vez, um dos funcionários da festa esbarra e ele chega a falar que a mãe dele ficaria furiosa se essa estátua quebrasse, que ele não sabe de onde que eles trouxeram essa estátua.
estátua. E depois a Sarah, ela vê isso, né, e acaba levando a estátua para casa. Mas eu desconfio que a mãe não ficaria simplesmente brava da estátua quebrar, mas sim do que tinha lá dentro. Porque em certo momento a gente vê que a Sarah descobre que tem um fundo ali, que inclusive é onde ela coloca depois a fita do Abel, ou seja, não tinha nada lá, mas eu acredito que ali provavelmente ficava um grande segredo da família do Nicandro. A gente sabe que a Sarah, ela tem um costume, né, de descobrir os segredos nebulosos dos outros, que nem foi a fita da primeira temporada. E no momento que o Nicandro vai dar as fotos pro Alex, já no momento presente da timeline, ele pergunta se ele poderia ir pro quarto da Sarah. Então ele bem provavelmente estava procurando isso que estava na estátua. Ele chega a pegar a estátua ali e olha que tem a fita e é assim que ele encontra, mas a gente não sabe onde estava o conteúdo que estava antes ali. Bem provavelmente a única pessoa que sabe disso é a Mary Fair, porque afinal a gente sabe que ela sabia de todos os segredos da Sarah, inclusive ela ajudava o Alex com isso, tinha toda a questão do diário. Ela ainda fala nessa temporada que a Sarah tinha vários diários, então é bem capaz da gente ver um novo diário aí com toda essa relação da história da família do Nicandro. E eu não acho que é só aí que a Mary Fair se conectaria com toda essa história, né? Porque a gente não pode esquecer que o Dr. Alanis também tá envolvido com tudo isso. Desde o início da temporada a gente vê ele conversando com a mãe da Sarah e falando que bem provavelmente a Sarah teria o gene do pai, tanto que toda a história que acontece da descoberta do pai é justamente porque ela precisa daquela autorização. A gente nunca teve realmente o diagnóstico da Sarah e pode ser que ele tenha fakeado esse diagnóstico e de fato ela não o gene, mas em certo momento da série a gente vê ela fazendo um tratamento de choque e falando que ela não quer ser igual ao pai dela. Eu realmente acredito que isso é um momento à frente da série, até porque até então quem tinha o contato com o doutor era a mãe dela, a Sarah ainda não estava em tratamento com o doutor, e nesse momento que ela faz tratamento de choque, a única que vê é a Mary Fair, e dá pra ver na cara dela que ela acha meio estranho aquilo que tá acontecendo. E a gente tem que lembrar que lá na primeira temporada, como eu falei desde o meu primeiro vídeo, eu não acreditava que a morte dela tinha sido ocasionada pela queda, mas sim por outro motivo. E aí, lá na primeira temporada, a gente vê que no momento que eles vão saber do diagnóstico da Sarah, se ela sobreviveu ou não, eles nem chegam a entrar no quarto. Então, como nessa temporada a gente teve um foco muito grande de pessoas que morreram, com muitas aspas, e fakearam a morte, tipo o César, o próprio Sérgio também acabou usando ali a identidade do Abel, porque ajudou a enterrar o Abel. Então não seria nada difícil também do Dr. Alanis ter fakeado esse óbito dela e ter morrido por outro motivo. Talvez excesso desse tratamento que ela fez ou alguma forma de tortura da família do Nicandro, e talvez esse seja o motivo deles serem os verdadeiros culpados da morte da Sarah. E como a Mary Fair viu tudo ali e achou aquilo muito estranho, é bem capaz dela começar a investigar isso para justamente limpar o nome dela e talvez ser a redenção dela, porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que no momento que a gente vê ela no cassino, a gente vê que o teto com fogo cai nela, mas a gente não tem de fato uma confirmação que ela morreu. Então é bem possível que a personagem ela tenha sobrevivido muito mal, mas sobreviveu ali do incêndio do cassino e que de alguma forma ela retorne para limpar o próprio nome dela. Como eu falei no início do vídeo, a terceira temporada ainda não foi confirmada, mas essa temporada tem muitas pontas soltas que ainda precisam resolver. Eu acho que se eles quiserem encerrar aqui, funciona da mesma forma, até porque a gente tem a confirmação de quem matou a Sarah, mas ainda tem história a ser contada aí. Uma das histórias é a inocência do Chema, né, que coitado, gente, eu realmente acho que ele não merecia estar preso, eu acho que ele realmente se envolveu em coisas muito ruins, ou até mesmo em toda a relação da Clara e da Mary Fair, que queriam dar um golpe nele, não nele necessariamente, mas na família dele ele acabou sendo dano colateral, mas ele de fato só matou o Moncho pra defender o Lorenzo, que tava ali apanhando. Ele não matou o Abel. Eu entendo que talvez ele tenha confessado a morte do Abel porque ele queria livrar o pai dele, sabe? A família já tava toda lascada. O pai dele, ele acredita que tá morto. Mas como a gente viu no final, o Alex e a Elisa sabem que o César não morreu. Então, bem provavelmente, se a gente tiver uma terceira temporada, grande parte vai ser eles indo atrás do César e tentando fazer com que ele retorne pra inocentar o Chema, e aí ele só responder realmente por legítima defesa do único crime que ele cometeu. Eu acredito que vai ter um foco sim, talvez nessa redenção da Mary Fair, e que os Nicandros vão ser a nova família vilã, né, da
cidade, porque eles também são ricos e eles também fizeram maldade, então tem algo a ser revelado ali. Outra coisa que eu não posso deixar de falar também é que no momento que tudo isso é revelado do final, ele abre uma pasta com o símbolo de Medusa. Então eu acho que esse símbolo vai ser muito importante para algum tipo de negócio da família. Eu cheguei até a voltar depois para ver se estava algo associado ao hospital psiquiátrico e não tem a ver. Então é realmente algo a ser explorado ainda. E outra coisa que a gente ainda não sabe é sobre a Mariana. A gente sabe que ela não tem as melhores intenções, né? Mas ela tem um final aberto que ainda precisa ser explorado aí. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acreditam que vai acontecer na possível terceira temporada, o que vocês acharam dessa segunda temporada, vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!